Salve o nome do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Cheguei a me assustar, varão. Está amarrado. Glória a Deus. Amados irmãos, noiva santa, abra o santo livro, você que pode, no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 2. Isaías 9, versículo de número 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Que Deus possa te abençoar, amém, amado? Você que saiu da sua casa em meio à chuva e veio para a casa do Senhor, Deus possa te abençoar. Todos, amém? Amém? Diz assim o santo livro: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, profeta que é conhecido como profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias, de um reino vindouro, de um reino eterno, de um rei perfeito, e que estabeleceria um reino de paz. O momento em que o profeta escreve essa passagem é o momento em que a Síria invade o povo e causa uma devastação terrível. E um povo que viveu uma prosperidade incontáveis com o rei Uzias, agora está experimentando a pobreza, o escárnio, a humilhação, o opróbrio, está experimentando o duro golpe da vida que de repente veio sobre eles. E eles não esperavam. O povo estava em prosperidade, o rei era um bom rei, a despeito de quando morre o próprio profeta se lamenta. Mas foi quando o rei da terra morreu que o profeta viu o rei do céu, glória. E ele teve um encontro com o Senhor. E esse texto aqui me fez refletir algumas coisas, amados. Principalmente o que Isaías disse aqui: o povo que andava em trevas. O povo que andava em trevas. Os nossos ancestrais, os primeiros homens, Adão, Caim, Abel e os demais, eles tiveram contato com a luz que Deus criou. Salmo 136, versículo 7 em diante, diz que Deus criou os grandes luminares porque a sua misericórdia dura para sempre. Criou o sol para governar de dia porque a sua misericórdia dura para sempre. Criou a lua e as estrelas para presidirem a noite porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a primeira geração só experimentou a luz que Deus ofereceu, a luz natural. Depois o homem conseguiu avançar mais, experimentou a luz através do fogo. Então o homem conseguiu já gerenciar uma luz artificial, natural, mas ainda artificial, para que ele pudesse trafegar num ambiente escuro, aquecer-se, porque a luz também tem essa propriedade de causar calor, afago, e nós precisamos disso, tanto que o próprio sol produz a vitamina D, que é importantíssima para a nossa saúde.
Mas a densa treva, ela causa doenças, enfermidades, esconde perigos e demonstra também, numa certa medida, o abandono. Quando você vai estudar, você vai ver que a descoberta da eletricidade, que vem por um grego, Tales de Mileto, já é há anos à frente. Há anos à frente. Só depois, em 21 de outubro de 1879, Thomas Edison, você já ouviu esse nome? Thomas Edison descobre a corrente elétrica que Tales de Mileto já tinha descoberto, e ali ele cria a lâmpada elétrica. E aí o homem tem essa grande descoberta fenomenal, que tira o homem das trevas, da penumbra, e hoje nós podemos trafegar em ruas iluminadas. Algumas pessoas, né? Eu não posso dizer o mesmo. Aonde eu moro, estou igual profeta. O povo que andava em trevas. Eu ainda ando em trevas. Se nosso prefeito, né, ouvir a mensagem, quiser nos acudir, glória a Deus. Então, a luz chegou. A luz externa chegou. O povo estava experimentando uma iluminação por fora, mas não está experimentando uma luz por dentro. E a semelhança do povo que estava sendo devastado, que foi dominado pela Síria, e ali teve seus bens retirados, perderam suas posses, começaram a viver na miséria. Outro advento aconteceu, o pecado. As trevas trouxe também o pecado, porque quando nós estamos iluminados por fora e não por dentro, nós temos a capacidade de viver em trevas. E é por isso que Isaías fala, o povo que andava em trevas. Sabe o que significa isso aqui? Adaptação, amado. E de primeiro impacto, a treva, ela causa aquele susto. Você já reparou? Você está no mercado fazendo compra. Está lá, está indo nas gôndolas, com seu carrinho, está cheio ou está vazio? Está vazio, esquisito. Está com seu carrinho fazendo compra. Aí de repente, Rogério, cai a energia. Pum! Aí todo mundo, ah! As crianças logo gritam, ah! Porque a treva causa esse susto. Mas você já reparou que quando a treva ela vai permanecendo, você já vai se acostumando com ela. E você, que por exemplo, quando acaba a luz na sua casa, você já conhece o ambiente da sua casa. Você consegue até andar na sua casa, sem muito auxílio de luz. Porque você conhece o terreno. E você consegue se adaptar. O povo que andava em trevas. Houve agora algo, talvez, assim, amados, eu não me recordo, não sou tão velho, mas eu não me recordo de ter visto algo tão diferenciado, que foi de na parte da manhã, o dia se tornar trevas, sim ou não? Eu vi esse negócio aí, eu vi esse negócio acontecer, e foi algo que causou susto em muitas pessoas. Pessoas abandonaram carros, firmas fecharam, pessoas ficaram apavoradas, outras começaram a clamar a Deus e falaram, Jesus está voltando, os status bombaram, porque o dia, ou parte dele, ou horas dele, se tornou em trevas. Mas como o texto fala, o povo que andava em trevas acostumou-se. Porque sabe que a despeito da treva, a luz virá. E o dia veio, amor. E quando o dia veio, as pessoas, ao invés de mudarem o seu comportamento de fato, continuam andando em trevas em meio à luz. E o que esse texto aqui quer falar comigo, amado? Que de fato, as pessoas estão acostumadas com o pecado. As pessoas conseguem andar nas trevas. As pessoas conseguem se adaptar com o mal. Nós já se acostumamos
se acostumamos com as notícias ruins. Notícias boas não nos comovem, não mexem mais com a gente, não mexem mais com o nosso espírito. Nós somos nutridos pela maldade. Um jornal, para entrar em evidência, ele tem que apresentar carnificina. Morte, homicídio, abuso, crime, desvio, corrupção, maldade, injustiça. Porque nós estamos acostumados com isso. Nós fomos doutrinados com isso. Nós estamos andando nessa treva, mano. E toda nação, todo povo que anda em treva está deformado, está vazio. Porque essa não é, Juliana, a vontade de Deus. Nunca foi que o povo andasse em trevas. Porque a origem, o Gênesis, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o versículo diz, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas. Pelas trevas, deformidade, vazio existencial. Não adianta ter recurso, não adianta ter fama, não adianta ser reconhecido, não adianta ser bem-quisto na sociedade. Esse vazio vai acontecer. Essa manifestação de que falta algo vai ocorrer. Porque a despeito da luz, da tecnologia, do advento, do recurso, da posição social, não adianta nada se o homem não tiver Deus, amado. Um jovem influenciador, se não me engano, baiano, com tudo, amado, a seu dispor. As notícias são que ele arrancou a sua própria vida. Por quê? Por quê? Por quê, gente? Por que aquele homem confessou ter tirado a vida da sua própria esposa? Por quê? Um homem que se diz pastor, gente, tirou a vida da sua própria esposa. Um povo que andava em trevas. Em trevas. Tem tudo, mas está vazio. Tem tudo, mas está deformado. Tem tudo, mas está na face do abismo. Se você virar sua página aí, em Isaías 8:22 diz, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. E esse é o nosso pano de fundo, amado. Esse é o nosso pano de fundo. Vazio, angústia, escuridão. E o texto fala, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Isso está acontecendo com a nossa sociedade, gente. O ser humano, minha irmã Sandra, ele não se satisfaz mais. Não adianta ter um carro de 700 mil. Não adianta morar numa mansão de 7 milhões de reais. Não adianta ter a conta robustecida. Não adianta ter 3 milhões de seguidores. Não adianta fazer pessoas sorrir e ele mesmo chorar. Vazio. Trevas. Uma mentalidade mergulhada nas trevas. É a mente. É a mente. O príncipe deste mundo, a Bíblia diz, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz, diz a palavra, a luz da glória de Deus em Cristo. Esse é o papel de Satanás, é cegar o entendimento. Satanás não quer que as pessoas compreendam a graça. Satanás não quer que as pessoas assimilem o Evangelho. Satanás não quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ele vai causar um entenebrecimento na mente das pessoas. E Paulo fala sobre isso. E as pessoas acabam se acostumando a viver dessa forma. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:17 em diante. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda a impureza.
Então Paulo diz que pela dureza do coração, as pessoas foram entenebrecidas no seu entendimento, houve trevas na mente, obscureceu-se a mentalidade, não há uma disposição em compreender a cruz, não entende que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Satanás, ele tira da mente das pessoas essa clareza da graça. Vazio. Na King James é mais claro ainda. Olha só como é que diz na King James, outra versão. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. Com isso, separados da vida de Deus. Irmão, quem está com o entendimento mergulhado nas trevas está distante do Senhor. Não adianta. Você pode fazer o que for. Você pode tentar fazer o que for. Você pode amarrar, você pode bater, você pode tentar. Não vai conseguir. É como querer fazer a zebra ficar branca. É como fazer a onça pintada ficar amarela. Ela não vai ficar. É como você tentar desnaturalizar o plutônio. Você não vai conseguir. É impossível. Então as pessoas estão mergulhadas, acostumadas com as trevas. O povo está acostumado com os pecados. E a Bíblia nos diz que nós não devemos nos conformar com este século. E infelizmente nós estamos se acostumando. Essa semana foi um pai lá cortar o cabelo, um cliente. E ele perguntou se eu tinha visto o filho dele. Eu falei, não vi. Eu falei, seu filho já saiu? O filho dele estava no sistema penitenciário. Eu falei, seu filho já saiu? Ele já. Você já viu? Eu falei, não. Eu falei, ele já saiu. Eu falei, mas por que você está me perguntando? É porque, infelizmente, o tempo que ele passou lá não serviu de nada. Ele voltou para a mesma vida. Aí para mim é desgraça, para mim é tristeza. Sábado, eu indo para casa, para tomar um banho para vir para cá, eu ouvi, com o carregador na cintura, com o sistema de segurança nos pés, que vulgarmente, né, alguns falam que é Wi-Fi, estava ele lá. O povo que andava em trevas, acostumado, ele não enxerga outra possibilidade, ele não vê, Jefferson, uma outra fuga, ele não enxerga outra vida fora daquele ambiente. Ele se acostumou com o crime, se acostumou com a maldade, está adaptado ao mal, não enxerga o mal como mal. As pessoas não enxergam mentira como pecado, as pessoas não enxergam que desagradam a Deus, as pessoas não enxergam que estão distantes de Deus, as pessoas não enxergam que estão em trevas. As pessoas estão adaptadas a pecar. E isso é muito triste, amado, e desesperador. Sabe por quê? Porque se torna algo normal, comum. Lendo a Bíblia e estudando para essa mensagem, o Espírito me levou a 2 Pedro. Eu queria que você abrisse 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Você que não escute, você que não conseguiu abrir, escute o texto. Eu vou ler muito devagar. Essa mensagem aqui não é para você pular. Essa mensagem aqui é para você refletir, para você pensar. 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12. Mas eu poderia ler todo o capítulo 2. Mas olha o que a Bíblia diz. Mas estes, como animais irracionais, ou seja, ele está falando de seres humanos, olha para cá, ele está falando de seres humanos. O que nos difere do ser humano é a racionalidade, é a reflexão. Tanto que o culto deve ser o quê? O culto racional. Racional.
Um culto que tem entendimento. Minha esposa está me mostrando um vídeo agora. Gente, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Minha esposa mostrou um vídeo de um culto que eu não quero nem pronunciar porque beira a blasfêmia. Mas Pedro, inspirado, diz: mas estes, e o que pode se agregar ao vídeo que minha esposa mostrou, como animais irracionais que seguem a natureza, ou seja, um animal mais por instinto. Ele não pensa, ele não reflete. O leão mata porque ele é leão, porque ele é predador, porque ele é carnívoro. Feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos, 14, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, ou seja, não cessa de fazer o que é errado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Até aqui, não precisa ir mais. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Não cessa de fazer o que é errado, porque o errado para ele é certo, é aceitável por Deus. Subornar, Marcelo, é certo, não tem nada a ver. Matar um outro ser humano é certo, porque ele é de outra facção e eu mato ele é meu inimigo. Eu mato. Eu vou matá-lo porque ele é um policial militar. Eu vou matar. E se eu puder fazer o máximo de maldade que eu puder, eu vou fazer. Como eu estava vendo um podcast de um policial que pegaram um soldado militar lá na Bahia, Salvador, agora, recentemente, e arrancaram o coração dele e tiveram o prazer de enterrar o coração dele próximo do centro da cidade, e julgaram certo, só porque ele era um policial militar. Não cessam de pecar. Aí a Bíblia fala para mim e para você, 1 de João 2,15: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a ânsia da carne, tudo aquilo que minha carne anseia e desagrada a Deus é treva, gente. Tenha isso em mente. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. É isso que contamina o homem. Não é o que entra. É isso. E o ser humano, com isso, não cessa de pecar. Acostumou a andar em trevas. O povo de Israel acostumou a ser subjugado pela Síria, acostumou com a idolatria, acostumou com a fornicação, acostumou com o adultério, acostumou a ponto de, em meio à guerra, comerem seus filhos. Porque primeiro eu, e se eu estou com fome e não há alimento, eu vou cometer o canibalismo, porque o meu desespero é tanto que eu mato o meu ente. Por que, gente, que a gente chega nesse nível? Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, Henrique? Porque Satanás hoje, na tecnologia, ele está prendendo pessoas através dos olhos. Sabe por quê, gente? Tudo começa aqui, ó. A candeia do corpo é o quê? Se o olho for bom, o corpo é? Vocês almoçaram, sim ou não? A candeia do corpo são os olhos. Se o olho é bom, o corpo é? Não, grita igual eu, gente. Se o olho é bom, o corpo é? Luz. Se o olho é mau, o corpo é? Treva.
Essa é a equação. Olho bom, corpo com luz. Olho mau, corpo com treva. É a janela da alma. Aí eu te pergunto, o que está na tua vista? O que está na sua vista? Nós estamos sendo expostos a uma quantidade de informação nunca vista na história humana. Irmãos, a gente está com o celular aqui, fala de mim, a gente está com o celular aqui, editando um vídeo, está com o tablet aqui, fazendo estudo, mensagem, esboço, está com a televisão aqui, vendo um programa de televisão, 200 mil informações entrando na nossa mente, no nosso cérebro. E se nós não nos guardarmos, nós vamos nos pegar andando em trevas, naturalmente. Irmão, sem buscar, Satanás já lança, que dirá recebendo. A Bíblia diz que ele lança os dardos inflamados. Do capacete, ô Rodolfo, ele vai lançar o dardo. Eu com o capacete ou não, ele vai lançar ele, cara. Agora imagina eu nem me protegendo, nem me guardando. Como assim, pastor? Imagina eu nem lendo Bíblia, nem orando, nem congregando, nem jejuando, nem buscando, nem amando a Deus, nem amando as Escrituras, nem obedecendo os mandamentos, nem vivendo em comunhão, coinonia, não vivendo em intimidade com Cristo. Meus olhos serão maus, meu corpo trevoso, gente. Aí eu pergunto o que Paulo disse em 2 Coríntios 6,14. Que comunhão há luz com as trevas? Resposta: nenhuma. Nenhuma. Não há aliança. Não há parceria. Você é luz, você é sal. Deus te escolheu para ser santo. Por favor, entenda isso. Negue tudo aquilo que desagrada a Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Efésios 5,8. Pois no passado eres treva. No passado eres treva. Sabe o que é isso aqui? A conjugação do verbo. Ele está falando de essência. Sabe o que ele está falando, Gabriel, para mim? No passado, Ricardo, não é que você é preto por fora, não. Você era preto por dentro e por fora. Você era ruim. Você era maligno, perverso, filho da ira, era o que você era. No passado você era destinado ao inferno. Era essa a sua realidade. Aí ele diz: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Sabe o que ele está nos ensinando? Não volte a ter aliança com as obras das trevas. Não retorne ao passado. Não tenha saudade dos pepinos. Não tenha saudade do Egito. Ou você está na igreja ou você está no mundo. Ou você é no pagode ou você é no louvor. Você tem que decidir, meu amado. Que saudade dos melões e dos pepinos que existiam no Egito. Ele fala: no passado tu era treva. Por causa disso, não se associe com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Condenai-as. Pois o que é vergonhoso, até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas, é torpe. É torpe. Nossas crianças estão sendo roubadas debaixo do nosso nariz. Nossas crianças estão se tornando trevas dentro da nossa casa. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos. E é uma luta para gerenciar. É uma luta para disciplinar. É uma luta para averiguar o que vê ou o que deixa de ver. Mas tu acha que não passa aquilo que eu não quero que ele veja? Passa. Passa. E como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai tirar essas pessoas que estão acostumadas a viver nas trevas? Porque quando você tira alguém das trevas, quando ela vê a luz, causa ali um impacto, causa quase que uma
ela já está cega, mas causa uma cegueira pior. Tanto que quem está muito tempo no escuro não pode vir de imediato com uma luz muito forte. Tem que ser gradativamente a pessoa começar a receber os feixes de luz. Aí o profeta nos diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eles não estavam vendo, eles não tinham esperança. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. O que estava acontecendo aqui? A Síria veio, deu com ímpio, destruiu tudo e todos. Como está acontecendo agora lá na Palestina? Tudo devastado, tudo quebrado, prédios, hospitais, escola, ruas, postos, tudo, mercado, tudo quebrado, tudo. É um processo de reconstrução. E isso vai demorar. Aí o povo diz: esse povo que estava em trevas, eles viram uma grande luz. Sabe qual era a esperança deles? Um governo físico, terreno, um novo rei semelhante a Osias, um novo rei semelhante a Ezequias. Eles estavam esperando um rei semelhante a Josias. Eles estavam esperando um rei da terra. Aí Deus ilumina a mente do profeta Isaías e fala: Isaías, esse povo que está andando em treva, acostumado com o pecado, acostumado com o crime, acostumado com a maldade, a perversão, os adultérios, a quebra de aliança, o homossexualismo, tudo, depravação, eis aí sobre eles resplandecerá a luz de Deus, oh glória! Aleluia! E só tem uma possibilidade: é pregar o arrependimento para essa geração. É pregar o arrependimento para tirar essas pessoas da obscuridade, tirar eles de lá. É Deus levantar pessoas como Joel e falar: ei, tocai buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, ó glória, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. O dia do Senhor vem e Ele está perto. E o que acontecerá perto do dia do Senhor? Dia de trevas, dia de tristeza, dia de nuvens e dias de trevas espessa, como a alva, aleluia, espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas serão retiradas, o seu resplendor. O Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque grande e poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá sofrer? Aleluia! Quem poderá suportar? Quem poderá resistir? Quem? Aí o profeta diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Tocai buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, e há de ser, aleluia, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visão, e também sobre vossos servos e servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. O Espírito do Senhor, Fernando, não virá sem a igreja, sem o povo, de fato ter uma conversão genuína. Rasgar não simplesmente a veste, mas o coração. Isso fala de uma mudança radical, gente.
choro, pranto, jejum, renúncia. E nós estamos acomodados no conforto da nossa casa. A gente não quer renunciar a nada. A gente não quer renunciar a nada. A gente não renuncia a polegagem. Amizade fútil que não leva a nada. Só besteira. Amizade fútil que não agrega nada, não soma nada. Vícios, maledicência, excesso, orgia. A gente não nega nada. A gente não faz um jejum. A gente não luta contra a nossa carne. Nós estamos cansados, fadigados, acomodados, gente. E quer uma resposta? A vigília é a resposta disso. A reunião de oração é a resposta disso. Você queria saber? É isso. Por que não vence o pecado? Porque não ora. A verdade é essa, gente. Por que não consegue vencer? Porque não vive uma vida de oração intensa. Essa é a verdade. Porque não quer renunciar. Não quer. Desculpe te dizer, não quer. Não muda o comportamento porque não quer. Não muda o temperamento porque não quer. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é domínio próprio. Quem é o verdadeiro, quem é o mentiroso? Você ou a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. Eu não consigo me controlar, pastor. Sou carne também. Então você vai com a carne para o inferno, com carne sem carne. E é bom que leve fogo, assa tudo até torrar. Não muda porque não quer. Porque quem quer, muda. Quem quer, busca. Com ou sem, tendo ou não, com muito ou com pouco. Quem deseja Deus, quer Deus, amado. Derramarei do meu Espírito sobre todos, e também sobre vossos servas. Naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra das contrações? Se encurtando. E os eventos, com mais força. Com mais força. Teve mais uma lua de sangue agora. Mais uma. Teve um dia se tornando em treva. Mais um. Você quer esperar o quê? Não quer o quê? Aí o profeta diz: e há de ser que se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. No restante que o Senhor chamar. Aí eu fico vendo o vídeo. Pessoas profetizando, falando em língua estranha, rodando com o peão da casa própria, do baú da felicidade, mas matando, roubando, corrompendo. Meu Deus do céu, onde a gente vai parar, gente? Sabe por quê? Foi convencido, não convertido. Ainda está em trevas. Ainda anda em trevas, ainda não viu a grande luz. Aí quando o profeta está profetizando no coração do povo, quem será o novo rei? Quem será que nos tirará daqui? Quem que de fato vai redimir o nosso povo? Quem de fato nos tirará da escravidão, do escárnio, da humilhação? Quem de nós nos tirará da bebida, do vício? Quem nos tirará? Quem? Aí o profeta diz: porque um menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome dele é Jesus, amados irmãos. É Ele é essa luz, Ele é essa luz.
essa luz, irmão, se a gente não pregar, essas pessoas estarão ainda em treva andando. Deus escolheu a igreja. Os anjos queriam pregar. Deus proibiu, Deus falou, não, vai ser a minha igreja. Filipe falou, Natanael, encontramos aquele de quem falou Moisés e os profetas. Ou seja, encontrei a luz. Eu encontrei Jesus, eu encontrei daquilo que Isaías falou, Moisés escreveu. Eu encontrei Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Ou seja, lá só é trevas. Lá só tem coisa ruim. Aí ele está falando, é no meio de toda essa podridão, é no meio de toda essa corrupção, é no meio de todo esse opróbrio, que a luz brilhará, Cristo voltará, Cristo virá e buscará a sua igreja, oh glória. Cristo é essa luz. Cristo que iluminou aquele povo, que guiou os caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Você não vai conseguir vencer o pecado sem a palavra. Você não vai vencer o pecado se você não se alimentar da palavra. Faz uma pesquisa. Tem aplicativo que mostra quanto tempo você fica no celular. Vê. Quanto tempo você fica no celular e quanto tempo você passa orando? Vê. Depois você me fala. Quanto tempo você passa no celular e quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Vê. Depois você me fala. Vê. Só em Cristo está a vida. Somente nele. Cristo. Evangelho de João 1,4 diz, nele, Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, ou seja, o resto é falso, que alumia todo homem que veio ao mundo. Não tem como sair do mundo sem a luz de Jesus. Não tem como ter vida se não ter Jesus. Você pode ser moralmente bom, você pode fazer doações, você pode ser generoso, educado, você pode ter inúmero diploma, se não tem Jesus, está nas trevas. Olha o que Cristo disse, João 8,12. E outra vez Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. E só em Cristo nós conseguiremos andar nesse mundo tão difícil. Tão difícil. Confesso que eu fiquei assustado quando agora na tarde minha esposa me mostrou o vídeo desse pastor que cometeu essa atrocidade com a sua esposa, uma cantora. Fiquei assustado, porque há pouco tempo atrás eu estava vendo um outro podcast dele falando sobre violência doméstica. Eu não acreditei. Ele chorando ao lado da filha, falando que tinha fé e a esperança que ia achar a esposa que ele mesmo tirou a vida. Tacou fogo no corpo da mulher. Só Cristo. Não tem outro remédio, só Cristo. Cristo. 2 Coríntios 4, 6 em diante. Escute. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecesse a luz, e a quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na face de Jesus Cristo. Aqui, ó. Aqui. Conhecer Deus face a face, com Moisés. É isso que falta na gente. Sabe qual a diferença
nossa para Moisés é que Moisés tem coragem de subir o Monte Sinai e ficar lá 40 dias. A gente não consegue nem 5 horas. A gente não consegue. Essa é a diferença de Moisés. A diferença nossa de Moisés é que Deus fala assim: vou enviar o anjo. Mas o quê? É um anjo. Um anjo para guiar o povo. Aí Moisés: não quero anjo nenhum. Quero Gabriel, quero Miguel. Gabriel que a gente quer. Não quero Miguel, Gabriel. Não quero nada. Não quero nada. Não nos faça daqui. Não nos faça subir daqui sem que o Senhor vá conosco. Ô Moisés, o que é que você quer, Moisés? Senhor, eu rogo que o Senhor mostre-me a sua face. Fernando, a gente não ouve isso nas orações, Fernando. Senhor, resolve meu problema, isso, aquilo. São poucas as orações que uma pessoa geme em agonia. Deus, eu quero a tua glória. Deus, eu quero a tua face. Eu quero ser mudado, transformado. Quero renunciar ao pecado. Quero ser um profeta, um arauto. Senhor, basta-me. Não tem, gente. Eu quero só um homem e uma mulher assim. Só um homem e uma mulher assim. Talvez a gente não muda. Não bota essa cidade de perna para o ar. Eu falo isso porque eu me enquadro também, gente. Que eu não sou santo à medida do que eu estou pregando aqui, não. Olha o nível de Moisés. Eu quero ver tua face. Eu quero ver teu rosto. Mas Moisés, se alguém me ver, morre. Moisés está falando: estou disposto a morrer. Eu estou disposto a morrer desde que eu veja quem o Senhor é. Eu quero ter um encontro real contigo, Deus. Olha a nossa geração, nossos jovens. Cadê os Estevão? Cadê? Cadê os Davi? Quem vai contra esse circunciso? Todo mundo batendo perna, tremendo. Eu vou. Cadê as pessoas motivadas para evangelizar, para ir para o evangelismo, para vir para a vigília? Não tem mais, meu Deus. Meu Deus. Eu lendo essa palavra ali, eu falei: Senhor, isso tem que ser mudado, o Senhor está voltando, isso tem que ser transformado, o Senhor está voltando. Senhor, é necessário uma geração que tenha fome do Senhor, fome do teu Espírito, fome da tua presença, fome de santidade, de mudança, transformação, abandonar os eletrônicos, abandonar tudo que nos atrapalha, nos desvia, tudo que nos tira a atenção do Senhor, tirar tudo e buscar a tua face. Tudo. Grupo de louvor, por favor, meu tangedor. Salmo 18, 28 diz: porque tu acenderás a minha candeia, Senhor meu Deus, alumiarás minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe as minhas alturas. Adestra minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão, aleluia, me engrandeceu, ó glória. A tua mansidão. Ali na salinha eu estava orando, e eu botei esse texto aqui, Gálatas 4,19. E eu orei sobre isso, eu falei: Pai, porque Paulo orou pelos Gálatas. Eu falei: Pai, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Até que Cristo, como Atos 11 fala,
E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Já tinha descido o Espírito Santo. Eles já estavam levantando o coxo e paralítico. Mas ainda ninguém tinha dado o nome a eles de cristãos. Só em Atos capítulo 11. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe o quê? Se parecia com Cristo. E com quem que a gente se parece? Quem é a nossa inspiração? A minha oração é: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Pastor, como é que começa isso? Com arrependimento de pecado, com renúncia. Eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão. Paulo falou. Começa aqui, 1 João 1,7. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pedro disse: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um chamado. Nós temos uma santa vocação. Nós tivemos os nossos olhos iluminados. Iluminados. Eu me lembro como se fosse hoje eu ensinando. Quando o Senhor tirou o véu, eu enxerguei quem eu era e quem era o Senhor. Isso aqui, ó, Efésios 1,18. E tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. O olho iluminou, a Bíblia fez sentido, enquadrou-se na minha personalidade. Eu falei: meu Deus, há um caminho, há uma possibilidade. É possível ser santo? Sim. É possível ser um cristão? Sim. É possível, no meio dessa geração que anda em trevas, andar não só em luz, mas sendo luz, que Deus nos chamou para ser sal e luz dessa terra. Filipenses fala para nós brilharmos como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. E o melhor, quando nós sairmos daqui, desse plano, dessa realidade, e nós habitarmos na Nova Jerusalém, a Bíblia diz: a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não vai ser a lâmpada de Thomas Edison, não vai ser a descoberta da eletricidade de Thomas Edison, não vai ser a luz de Cristo, o Cordeiro de Deus, a glória do Senhor, o Santo de Israel. Oh, aleluia. Vamos se levantar, gente. Vamos fazer vereda à direita. A Bíblia fala: aquele que é santo, santifique-se mais. Você não pode estar conformado. Não, pastor, já estou vendo na vigília. Não, pastor, já veio na oração. Não, pastor, estou lendo Bíblia, estou firme. Isso, fique melhor. Seja mais santo. Se dedique mais. Vai ver as pessoas que estudam para um concurso: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. As pessoas viram a noite estudando. Vai passar no concurso, sim. Vai passar no concurso. Para ter uma pseudo-estabilidade financeira. Passar a noite, tomar café e aquela coisa toda. Mas eu não estou falando de passar no concurso. Estou falando de eternidade. Passar o resto da vida como Salvador. É disso que eu estou falando. Pregando isso aqui, Jefferson, eu falei: eu preciso ter a mesma ânsia que Moisés, nada menos que isso. Nada menos que isso. Eu preciso ter o que Cristo falava: eu e o Pai somos um. Eu preciso ter o que o diácono Jorge pregou aqui: obras maiores farão. Eu quero fazer. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero estar como um espectador,
vendo o trem passar, vendo o ônibus andar. Não, eu quero estar ali. Eu quero ser a ferramenta a ser usada. Eu quero estar disponível para ser gasto por Deus. É isso. Nada menos do que isso. Nada menos que isso. Que possamos ser essa geração diferenciada. Que possamos ser uma geração de jovens que se levantam como Estevão, como Paulo, Apolo, Pedro, Filipe. Homens que foram diferenciados. Ímpar. Pagaram de fato o preço. Está disponível. Pessoas que são firmes. Está faltando gente firme, gente. Cadê as mulheres? Da década de 90. Não vou nem muito longe não, da década de 90. Mulher de oração, a mulher que... Hoje a oração tem mais homem do que mulher às vezes. E a consagração aqui, meia dúzia de gato pingado. Tem a oração terça. Ah não, trabalho não dá para vir. Tem a oração sábado, a consagração sábado. Vai, desculpa. Não tem desculpa não. Te respondo, não tem desculpa. Não estou falando daqueles que trabalham. Estou falando de exceções. Estou falando daquele que pode e não busca. Daquele que pode e não faz. Aonde está o teu tesouro, ali está teu coração. Esqueceu da palavra? Ó, a candeia, o corpo. Aonde que está? Teu olho. Eu não sei quanto a você, meu. Eu quero o céu. Falei para o meu colega de profissão, já estou terminando. Falei para o meu colega de profissão. Eu falei, meu amigo, se você não decidir por Deus, o seu trabalho vai decidir por você. Aqui tinha culto na segunda-feira. Tinha culto domingo, segunda e quinta. Vou falar aqui como é que era. Ó. Tinha culto domingo, culto segunda, reunião terça e quinta estudo. E fora na sexta que tinha um monte que os irmãos iam. Mas todos esses 4 aqui eu estava. Eu coloquei a folga no meu trabalho na segunda-feira para não faltar o culto. E até hoje eu ainda faço isso. E por que acabou o culto de segunda-feira? Porque a pandemia resolveu tirar. Porque a maioria que vinha no domingo já não estava vendo na segunda. Mas eu não entendo. Eu queria entender. Porque o culto, gente, não é para homem nenhum. O culto é para Deus. Independentemente de quem vai pregar, como vai pregar, o culto é para Deus. Eu estando aqui ou ali, para mim não muda nada. Eu vou estar adorando da mesma forma. Eu estar pregando com o microfone, eu sei, eu prego da mesma forma. Com 5, com 10, com 50, com 1000, eu vou pregar da mesma forma. Porque é para Deus. É para Deus. Nós possamos ter fome de Deus. Fique de pé comigo, por favor.